boa tarde aí a todos assistindo o vídeo. Estamos aqui dia 10/8, uma quinta-feira. Vamos continuar nossa saga aí de estudo, né? Rumo ao sucesso. Vamos lá então, quinta-feira aqui, vamos abrir nossa planilha de estudo. Ver o que tem pra nós hoje. Direito penal. Certo. Direito penal, mas conforme o edital. O edital não, né? A data da prova da polícia da GCM de São Bernardo já tá pra sair. É dia 27, então eu vou focar na da GCM, beleza? Então deixa eu abrir aqui o edital verticalizado da GCM. Vamos lá. Código Penal, beleza. 150-55. Vamos ver roubo e furto hoje. Eu tô na aula aqui, então vamos lá. Para você só precisa estudar do 155 comum, tá bom? Temos também aqui o capítulo 2, que aí você um assunto muito tranquilo, mas que é muito importante aí para você levar para a prova, porque a VUNESP gosta de cobrar alguns pontos aqui importantes. Deixa eu deixar aqui no... Então, por um lado, nós temos aqui o crime de furto, é o patrimônio, beleza? Sim. Então, neste caso, quando eu estou falando de subtração, eu tenho que tomar cuidado para não confundir esses dois crimes. Os dois têm subtrair. O furto e o roubo, eles começam da mesma forma. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Ou seja, eu tenho como objeto também o que? Coisa diferencia alheia, que esse aqui é mediante grave ameaça, móvel, né? Eu tenho que subtrair, não ameaça. tem como, né? Eu subtrair e esse aqui uma não tem casa, ameaça, lesão Como corporal, é que violência. eu vou subtrair um prédio? Não tem jeito, né? Eu posso subtrair essa é a diferença, algo né? que tá dentro da casa, O verbo deles começa a ser igualzinho, prédio, subtrair para si, para outro, coisa alheia móvel. Então, como base, coisa alheia móvel. A diferença é que é o seguinte: o crime de roubo, diferente do furto, nós chamamos ele de crime complexo. Por que significa isso? Porque ele é a união do crime de furto com o crime de constrangimento. Tá vendo? Começa igualzinho. Dessa vez, no roubo, eu vou subtrair, eu vou usar o tipo penal do furto, eu vou subtrair coisa alheia móvel, mas para isso, para eu conseguir a subtração, eu vou empregar o que, gente? Violência. Deixa eu colocar aqui para você, violência. E aí eu posso ter dois tipos de violência aqui. Eu tenho a chamada violência própria, isso aqui a VUNESP cobra bastante aí de você, e também tenho aqui a violência imprópria, ok? Rony, o que significa violência própria? A violência própria é aquela que atinge diretamente o agente, ou seja, eu tenho aqui violência própria a grave ameaça, então eu posso ter, né, esse atingimento da moral do agente, ou então a violência física, ok? Onde eu estarei atingindo a pessoa, a sua integridade. Então, quando eu falo de violência aqui própria, eu estou me referindo a grave ameaça ou violência física. E a violência imprópria, o que significa ela? A violência imprópria, eu não vou exercer grave ameaça e muito menos violência física. Na violência imprópria, eu vou retirar a capacidade de resistência da vítima. Então, na violência imprópria, eu agora não vou exercer ameaça, não vou exercer violência física, eu simplesmente vou usar um meio, percebe-se que o texto da lei fala assim, ou por qualquer meio, deixa eu colocar aqui para você na tela, olha só o roubo aqui no 5.7, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, isso é a violência própria, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Então eu tiro da vítima essa capacidade de resistir à minha violência, entendeu? Deu para pegar? Boa tarde aí, o Anderson. O Anderson tá aí, né? Show, tamo junto. O Anderson sempre agarrado, tá colado aí junto e misturado. Nego Alves, parabéns, amigo, me ajuda aí, tenho prova em Hortolândia. Show, vamos lá, pega pesado aqui que vai dar certo, tá? Boa, vamos lá. Então, olha só.
Quando eu vou falar do roubo, eu tenho que ter essa noção que eu posso ter o emprego de violência imprópria. É aí que você não pode errar. Porque se eu te perguntar o que é o furto, você vai falar, furto é eu pegar isso aqui. Não, você tem que lembrar, furto é subtrair coisa alheia móvel. Quando eu falo do roubo, eu vou subtrair coisa alheia móvel, mas eu vou empregar violência, podendo ser própria ou imprópria. E é aí que mora uma pegadinha muito boa, que é o seguinte: imagina então que você está em uma festa, né, uma balada, e aí um cara coloca então um Boa Noite Cinderela, um sonífero ali na sua bebida, e você, ao tomar, você não percebeu. Imagina lá, você tá com o seu copo Stanley, né, tá na festa, o pessoal gosta aí você vai lá, dá aquele gole. Quando você vê, já tá batendo aquele sono, você vai sentar ali na mesa, nossa, que sonão, capotou. Quando você acorda, você já tá sem nada. Perdeu o celular, chave de carro, carteira. O cara fez a limpa. Você vai na delegacia, você foi vítima de furto ou roubo. Delegado ali na hora de, né, na hora do escrivão pegar o seu relato, na hora de fazer o boletim de ocorrência, você foi vítima de furto ou de roubo? Você foi vítima de roubo. Roubo, tá vendo? Porque neste caso a gente retirou a sua capacidade de resistência. Cuidado com essa pegadinha, porque quando eu tenho essa retirada de resistência à subtração, é roubo, gente. Nós temos na cabeça que roubo é o cara chegar dando coronhada, é batendo, é fazendo aquilo. Não, roubo também é quando eu retiro essa capacidade de resistência. Boa, show, isso aí antes, não pode perder o foco. É estudar até passar. Exatamente, o Magno falou isso aí na aula, tá? Então, com isso você já não erra mais esse ponto, beleza? Aí presta atenção no seguinte: um ponto muito importante que a VUNESP ela cobra aí, inclusive cobrou já em prova esse ano, é a respeito aí da consumação do crime, tá? Consumação. Então nós temos esse instituto que é muito importante. Deixa eu ver aqui onde eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui, ó. Consumação. O que significa consumação? O artigo 14 fala para nós em seu inciso primeiro, fala assim: diz crime consumado quando todos os elementos do tipo penal estão presentes. Ou seja, quando eu falo de uma subtração, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, o momento da consumação é quando? Quando houve a subtração. Beleza, show. Mas essa subtração, ela precisa se concretizar de forma passiva, de forma mansa. Explico para você o seguinte: imagina que o Anderson tá aí, e aí o Anderson ele decide subtrair a minha garrafinha. Beleza. No momento de descuido, eu tô dando aula lá, eu não vi, ele passa a mão na minha garrafinha. Se preparou, o Anderson então pegou a garrafinha com o seu dolo, tá? Qual que chama o dolo, o especial fim de agir aqui, o elemento subjetivo do furto do roubo, que é o dolo de subtrair, é o dolo do animus sibi habendi, ou seja, a vontade de ser dono daquela coisa. Isso aí é o dolo, tá? A vontade de ser dono, você tá com o olho naquilo ali, você quer ser dono daquilo. O Anderson então pega a garrafinha e pica o pé. Aqui a gente fala isso, né? Pica o pé na mula, que é quando você bate na mula assim para ela correr mais. Então ele saiu ali, quando ele saiu ali fora, eu senti falta da minha garrafinha. Eu vou lá na janela e grito: pega, ladrão! O Anderson correndo, quando ele vai virar a esquina ali, a polícia prende ele. E aí? O Anderson vai responder por furto consumado ou tentado? Consumado. Porque às vezes você vai falar assim: mas não deu tempo nem dele revender ela, não deu tempo nem dele usar, não deu tempo nem dele beber água nela. Pois é. Por quê? Qual que é o entendimento? Você tem que lembrar o que o STJ fala disso. O que o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, o que ele fala? Ele fala para nós que o momento da consumação é quando ocorre a inversão da posse. Simplesmente. Não é necessário que haja uma posse mansa e pacífica.
Como já ocorreu há um tempo atrás, se eu furtasse, por exemplo, esse celular, e aí em poucos minutos ou em hora a polícia me prendesse, eu, durante a perseguição, eu responderia por tentativa, porque eu ainda não tive uma posse mansa e pacífica. Não, mas hoje, o que que nós temos? Basta a inversão. Presta atenção, saiu da minha posse, imagina, foi para a mão do Anderson. Pronto, consumou. Inversão da posse. É por isso que se o cara chegou para você, passa o celular, perdeu, no momento em que você passou o celular para ele, furto, consumou, roubo no caso aqui, consumou porque teve um emprego de violência ou grave ameaça. Então nós tivemos aqui a consumação do roubo, beleza? Mesmo que a polícia chegou na hora, perdeu, opa, perdi, toma o celular, já consumou o crime, beleza? Show de bola, é isso aí, ó, consumado. Muito bom. Se você tá gostando, não esqueça de deixar o like. Bora que dá o like aqui, clicar no gostei. Nós temos também aí Santos para sair, Bertioga, São Vicente, Justa Instituto, tá? Se, por exemplo, o cara chega, tanto pro furto como pro roubo, o momento da consumação é quando ocorre essa inversão da posse, beleza? Isso aí você não pode errar de jeito nenhum, tá? E aí outro cuidado que você tem que ter é que o crime de furto, ele tem várias qualificadoras, porque ele é menos grave que o roubo. Presta atenção aqui na pena só para você ter uma noção. Olha só, o roubo, a pena dele, olha, simples, tá? O roubo simples aqui, reclusão de 4 a 10 anos. Já o furto é de reclusão de 1 a 4 anos. A VUNESP não é de cobrar pena, tá? Cobra mais aumentos de pena. Por exemplo, se você furtar durante o repouso noturno, a pena será aumentada de majorante, terço, quando eu falo beleza? terço, majorante. E aí o furto ele tem várias qualificadoras. Olha só, parágrafo 4º, quarto A, quarto B, parágrafo 5º, 6º, 7º, são qualificadoras. Qualificadoras é quando eu tenho um elemento especial que qualifica aquele tipo penal, mudando a sua pena mínima e base. Especificadoras. Quarto B, parágrafos, olha só, parágrafo 4º, quarto A, quarto B, parágrafo 5º, 6º, 7º, são qualificadoras. Qualificadoras é quando eu tenho um elemento especial que qualifica aquele tipo penal, mudando a sua pena mínima e base, pena mínima e máxima. Ou seja, o furto aqui não é reclusão de 1 a 4 anos. Quando ele vira qualificadora, olha só, no parágrafo 4º, a pena passa de 2 a 8. No parágrafo 4º A, 4 a 10. No parágrafo 4º B, 4 a 8. E assim vai. Ao quinto, 3 a 8. Então, quando eu tenho um furto qualificado, significa que a pena vai ser maior por causa daquela circunstância. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que no crime de roubo, eu não tenho tantas qualificadoras, eu só tenho uma, que é o parágrafo 3º aqui, que vai trazer para nós um crime qualificado pelo resultado, quando resulta lesão corporal grave ou morte, e o resto é majorante. Olha só, majorante, ao contrário da qualificadora, a majorante ela aumenta a pena base daquele crime. Então ela vai aumentar na fração que está sendo representada. Por exemplo, se eu praticar o roubo com emprego de arma de fogo, olha só o tanto que aumenta a pena, em 2/3. Qual pena que é aumentada? Essa aqui, ó, reclusão de 4 a 10 anos. Se eu, por exemplo, praticar o roubo em concurso de 2 ou mais pessoas, a pena pode aumentar de 1/3 até a metade. Então toma cuidado, porque existem aqui algumas circunstâncias que estão presentes no furto e no roubo. Porém, enquanto no furto é uma qualificadora, no roubo é uma majorante. Vamos aqui ver alguns exemplos. Por exemplo, aqui, o primeiro, nós temos aqui no furto qualificadora pelo concurso de 2 ou mais pessoas, que a gente acabou de falar. No furto é uma qualificadora. No roubo é uma majorante. Tá vendo? Olha só, se eu subtrair um veículo automotor que é transportado para outro estado ou para o exterior, é majorante.
no furto é qualificadora. Olha só o parágrafo 5º. Se eu, por exemplo, furtar com emprego de explosivo, no furto é qualificadora. No roubo é o quê? Majorante. Então tem que ficar ligado nisso, né? É claro que você majorante, explosivo, no furto é qualificadora. No roubo é o quê? Majorante. Então tem que ficar ligado nisso, né? É claro, majorante. O furto é qualificadora. Se eu, por exemplo, furtar com emprego de explosivo, no furto é qualificadora. No roubo é o quê? Majorante. Então tem que ficar ligado nisso, né? É claro que você não vai confundir o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º resulta lesão grave ou morte. Então, consequentemente, eu já sei que no crime de furto não há que se falar em violência física ou grave ameaça. Então não tem como eu pensar, poxa, e no furto se resultar lesão grave? Não tem como. E show, então você não vai errar, pelo amor de Deus, não vai errar isso aqui. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, outro assunto que você não pode errar, outro ponto desses dois crimes, é o seguinte, deixa eu pôr na tela para você. Vamos aqui no furto. Olha só. O crime de furto, presta atenção aqui, ele foi atualizado, tá? Toma cuidado com essa atualização no parágrafo 4b. Você tem aqui a pena de reclusão de 4 a 8 anos quando o furto mediante fraude, ele é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático. Há uma invasão do dispositivo eletrônico, onde o agente ele burla ali o sistema de segurança por um meio fraudulento, ou seja, pode ser se passando por você, ele tem esse furto qualificado. Um exemplo disso é o cara que consegue invadir a sua conta, ele invade a sua conta bancária e lá dentro ele faz o que? Furta. Ele furta. Ele vai ali fazendo transferência do dinheiro que está lá, gastando cartão de crédito. Tudo isso configura esse furto. É lógico que aqui é um qualificado. Por exemplo, teve aí um caso do pai do Neymar, né, que administra lá as contas do jogador. Um cara conseguiu invadir uma das contas ali e ele estava fazendo diversas transferências toda semana com muito dinheiro. Quando o pai do Neymar percebeu, já estava faltando 250 mil, porque nós estamos falando do Neymar, né? Então, assim, 250 mil começa a fazer alguma diferença, deve que gasta isso por semana, né? Então, assim, peraí, tá faltando 250 mil, né? É o dinheiro aqui da festinha. Então, o que nós vamos fazer? Aí eles perceberam. Aí foram ver, o cara estava fazendo isso. Na época não existia esse crime ainda, mas é um exemplo, tá? Lembrando que não pode aplicar esse crime nesse caso, porque nós temos aqui, né, uma nova lei, uma lei incriminadora, novaço leis incriminadora. Então ela não retroage, porque ela é pior para o agente. Tá? Neste caso desse crime, tem que tomar cuidado porque nós temos majorantes específicas para ele, ou seja, aumenta a pena, olha só, de 1/3 a 2/3 se você utilizar servidor internacional, um servidor que está fora do território nacional, e a pena será aumentada de 1/3 ao dobro se a vítima, né, é idoso ou vulnerável, que normalmente é mais fácil, né? O idoso ele não sabe mexer direito, ele tem dificuldade, ou uma pessoa que é vulnerável, né, um menor de 14 anos, ou uma pessoa que tem algum problema mental, ele tem essa vulnerabilidade, essa dificuldade. Então, se você pratica esse crime contra uma dessas pessoas ou utiliza servidor internacional, lembra que nós teremos aqui aumentos de pena, beleza? Não vai errar isso aí. Então, vamos lá. Aí nós temos também, presta atenção aqui, no crime de furto, o parágrafo 2º, e isso aqui a Vunesp já cobrou. O parágrafo 2º trata para nós do chamado furto privilegiado, tá? Então, o furto privilegiado é quando eu tenho esses dois requisitos. O agente, ele é primário, ou seja, o agente, cuidado, primário é diferente de bons antecedentes, né? Primário que não é reincidente, é a primeira vez que ele está sendo condenado por um crime. Mas o agente, a coisa furtada é de pequeno valor, tá? Não precisa se preocupar porque
não cobra na sua prova a respeito do valor, tem muita discordância disso, né? Por exemplo, os tribunais, alguns entendem que é até um salário mínimo, outros 10% do salário mínimo. Então tem diferença para quando vai aplicar também o princípio da insignificância. Então não se preocupa não, mas só tem que saber que para o furto privilegiado eu tenho que ter o agente primário e a coisa de pequeno valor. É o que está no parágrafo 2º. E qual que é o benefício que a gente vai ter? Porque o fato de ser privilegiado, ele é isso que está querendo dizer, que vai ter benefício, ele é menos grave. Ou seja, o agente ali no caso, ele poderá, né, ter então a substituição da pena de reclusão por detenção, ou o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3 ou aplicar apenas a pena de multa. O juiz pode fazer isso, tá? Então esse vai ser o benefício do agente. Porém, isso não é só aqui, né? Seria muito fácil. O que a gente está tendo aí de bastante cobrança? Uma súmula do STJ, que é a súmula, deixa eu colocar aqui, súmula 511 do STJ. Significa que pode o agente que praticou, por exemplo, um furto qualificado, vamos imaginar que você praticou um furto qualificado por rompimento de obstáculo. Olha aqui o parágrafo 4º. A pena de reclusão de 2 a 8 anos com destruição ou rompimento de obstáculo. Então vamos pegar lá, vamos dar um exemplo agora do Célio. O Célio decide então praticar um crime de furto. E para isso, ele, para conseguir furtar uma televisão ali na casa do vizinho, ele quebra a janela do vizinho. Então significa que neste caso, né, o Célio, ele rompeu, destruiu o obstáculo que estava impedindo ele de acessar a coisa, a janela ou a porta. Ele praticou um furto qualificado. Aí foi ver que aquela televisão, ela possui um pequeno valor, uma televisãozinha de 32 polegadas, velha, né, não tá nem funcionando direito, não tem controle, que o trem tá feio. E é a primeira vez que ele pratica ali um crime, ele é primário, vamos porque ele é primário, né? Então, ele pode recorrer e pedir para que o juiz aplique os privilégios do parágrafo 2º para ele? Pode. Neste caso, pode. É o que a súmula 511 fala. Ela fala assim, olha, pode o agente que praticou um crime de furto qualificado requerer o privilégio desde que cumpridos os requisitos dele ser primário, ok, a coisa de pequeno valor e a qualificadora que ele praticou seja de ordem objetiva, tá? Existem duas formas de qualificadora, subjetiva e objetiva. Quando eu falo de uma qualificadora subjetiva, é aquela que está ligada à razão pelo qual a agente praticou o crime. Quando eu falo de objetiva, é o modus operandi, está ligado à execução, ao tempo, ao lugar. Então, quando eu falei do exemplo aqui, o que o Célio fez? O Célio, ele praticou com destruição ou rompimento de obstáculo. Isso significa que ele, né, praticou uma qualificadora de ordem objetiva, tá vendo? Então ele pode sim ter aplicação desse privilégio. Top? Então isso aqui você não pode errar, beleza? Você não vai errar isso aí, tá? Beleza. Outro detalhe, a gente já está chegando a meia hora aí de aula. E eu espero que você tenha deixado o like, né? Eu vi isso agora no Story. Pois é coincidência e acabei comentando sobre isso. Nós temos uma situação aqui que você não pode errar, que é o seguinte: o chamado roubo impróprio. Eu vou até desenhar aqui para você entender. O roubo impróprio, está no parágrafo 1º do artigo 157, ele é um furto que virou roubo. É isso mesmo. Presta atenção. Eu vou praticar um furto. Eu pratico um furto. Pronto. E aí, presta atenção nessa palavra, assegurar a asseguração da coisa ou a impunidade, eu vou exercer, presta atenção,
o agente vai exercer violência própria. O que é violência própria? Grave ameaça ou violência física. Então, no roubo impróprio, eu tenho esse furto, onde eu, sendo perseguido pela vítima ou por outra pessoa, para assegurar a minha posse ou detenção, ou seja, o furto já consumou. Depois de eu ter consumado aquele furto, para eu assegurar a posse ou a detenção ou a minha impunidade, garantir a minha impunidade, eu então vou praticar a violência, seja uma grave ameaça ou uma violência física. No momento em que eu exerço a violência, esse crime deixa de ser um furto e passa para ser um roubo. E ele é chamado, denominado de roubo impróprio. Por quê? Ele não nasceu propriamente um roubo, ele se transformou em roubo. E ele não aceita violência imprópria, apenas violência própria. Então vamos lá dar um exemplo. O Anderson tá lá. O Anderson subtraiu ali uma moto. E aí, quando ele está saindo com a moto, o dono da moto vem atrás dele. Seu ladrão desgraçado, me devolve a minha moto, pode deixar de tal, qualquer coisa. Aí o Anderson tá vendo, e agora lascou, como é que eu faço aqui? Não, eu tenho que levar essa minha moto, essa moto é minha, é fruto do meu trabalho. Ser ladrão não é fácil. O Anderson então consegue ligar a moto, tá vendo que o cara tá vindo, o que ele faz? Perceba que era um furto. Ele vai lá e saca o revólver. Saca o revólver e aponta para a vítima, o dono da moto. E fala, ó, perdeu, sai fora, é minha agora. E o cara foge. Era um furto que virou um roubo. Vai mudar em questão da pena? Não. Ele vai responder na mesma pena do roubo. Onde está isso, Volney? Aqui no artigo 157, parágrafo 1º. Na mesma pena, incorre quem? Qual pena? Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Quem logo depois de subtrair da coisa. Não tem um tempo, né? Aqui só fala logo depois. Então, quem logo depois de subtrair da coisa emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Esse é o chamado roubo impróprio. Então, deu para entender? Para você não errar. Por quê? A prova pode cobrar para você que o furto, né, o roubo impróprio é o roubo que tem o exercício de violência própria. Tá certo, é isso mesmo. Bacana? Olha só que massa. Não é fácil, mas você não vai errar, né? Não vai errar. Beleza? Show, né? Então vamos lá. Para encerrar aqui, eu queria falar com você a diferença de extorsão para roubo. Você já pegou que tanto no furto como no roubo, tudo depende do agente. Tudo depende de mim. Eu que estou querendo furtar, roubar, vai depender de mim. Eu não dependo da vítima. Esse é o principal ponto aqui da extorsão. Porque o capítulo 2 do Código Penal, ele trata tanto do roubo como da extorsão. E é muito parecido, porque pega só o artigo 158, ó. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Tá vendo? Então na extorsão eu tenho aquela pessoa, lembra daquela situação onde a pessoa ela vai extorquir, ela está extorquindo. Olha só, você me manda aqui um pix, senão eu vou mandar uma foto sua pelado para os outros. Ó, eu tô com uma foto sua aqui, um nude, e se você não me fazer um pix de R$1.000, eu vou compartilhar essa foto com as pessoas, eu vou postar no Facebook. Olha só, eu estou constrangendo a pessoa mediante uma grave ameaça a ela me dá uma vantagem, ou seja, uma indevida vantagem, um cascaio, um dinheiro, tá? Uma vantagem econômica, tá? Então o texto ele é
Ele está claro em falar a vantagem econômica. Porque eu posso ter crime de estupro. A diferença é que é um crime contra a divindade sexual e também está cobrando para você aí. Então eu tenho essa vantagem econômica e eu vou obrigar ele a fazer isso. Tá entendendo? Então é a extorsão. Diferente do roubo, onde eu não preciso da vítima para obter aquela coisa alheia móvel, na extorsão eu dependo da vítima para que ela faça, deixe de fazer ou faça alguma coisa. Tá vendo? Cuidado para você não confundir, porque o foco do agente, o dolo dele é obter uma vantagem econômica. Se o agente simplesmente quer ameaçar a pessoa, aí você tem crime de ameaça, constrangimento ilegal, tá? Cuidado com isso aí. Então, o crime de constrangimento ilegal, ele acaba sendo subsidiário à extorsão, ao roubo, mas você não pode esquecer e misturar essas coisas, que na extorsão eu estou tratando de um crime contra o patrimônio. Ou seja, o agente está atrás de quê? De patrimônio. Então, na extorsão, gente, para você não confundir com roubo, é focar que, por mais que ela tenha esse emprego de violência ou grave ameaça, lembrando que ela não tem a violência imprópria, né? Eu tenho que, qual o objetivo aqui? De obter essa vantagem econômica, fazendo a vítima ela praticar algo, ou deixar de fazer alguma coisa, ou tolerar, tudo isso, tá? Então eu preciso da participação ativa da vítima. A vítima, ela tem que fazer o Pix para mim. Se ela não fazer, como é que eu vou fazer? Se ela não fazer a resolver os exercícios para que alguém de roubo próprio, a grave ameaça deve ocorrer depois. Antes é o próprio. Velocidade consumada. Até aqui tá certo. Só que chega aqui começa a ficar errada.
Deus me disse assim, a caminhada vai ser longa, mas a vitória é certa. Pede no chão pra relembrar o que nós já sofreu. Água refresca minha memória e me